maioria dos bispos progressistas, seguidores de Bergoglio, sacerdotes e católicos modernos, nos chamam de extremistas, retrógrados e não católicos. Porque não gostamos das mudanças produzidas após o Vaticano II. Eles odeiam qualquer coisa que tenha a ver com o que a Igreja praticou antes do Concílio Vaticano II. Um grande exemplo disso é a Missa Tridentina. O mundo está cheio de grupos de pessoas que também nos odeiam. Muçulmanos, feministas, homossexuais, protestantes, governos comunistas, a mídia esquerdista, os artistas da música, dos filmes e dos programas de televisão. Estão todos contra nós. São contra, porque vivemos a nossa vida de acordo com os padrões morais católicos. Somos contra a união homossexual, o assassinato de bebês inocentes no útero da mãe. Acreditamos na permanência dos votos matrimoniais entre um homem e uma mulher. Acreditamos na verdadeira e imutável doutrina, da forma como foi ensinada pelo Filho de Deus. O mundo está contra nós, porque não seguimos a nova ordem mundial e as suas perversas ideologias. E, por conta disso, a censura nas redes sociais está crescendo dia após dia. Uma pessoa de bem não pode mais falar a verdade. Muitos, que tentam através do seu trabalho mostrar a verdade dos fatos, são censurados ou cancelados. Essa nova ordem é composta por vários tentáculos que se espalharam no mundo, através da maçonaria, dos banqueiros, ativistas homossexuais, ateus, religiões pagãs, muçulmanos, protestantismo, governos comunistas, e, por trás de tudo isso, está o poder demoníaco, que os conduz a praticar todos os tipos de atitudes que nos afastam de Deus. Essas pessoas, por mais estudo e conhecimento que adquiriram durante sua vida, se deixam enganar facilmente pelas ciladas do demônio. Todos nós, independente das classes sociais ou nível cultural, precisamos de um ponto de referência que nos guie enquanto passamos por essa breve caminhada aqui na Terra. O melhor ponto de referência que Deus, o nosso Criador, nos deixou foi esse valoroso manual de instruções, que é a Bíblia. Toda a verdade de Deus que nós precisamos saber está contida nas Sagradas Escrituras. A doutrina de Cristo deve ser nosso ponto de referência, e não as novas ideologias pregadas por aqueles que se afastaram de Deus e tentam, através de meias verdades, enganar o povo. Como bons católicos, devemos defender a verdade de Cristo. Diga a verdade, custe o que custar. Temos que contar a verdade católica às nossas famílias, nossas paróquias, nossos amigos, nossos sacerdotes, nossos bispos e a todos que nos escutam. Disse Jesus: pegue a sua cruz e segue-me. Um dos maiores inimigos para levar a cruz e seguir os passos de Jesus é temer o que os outros pensam de nós. Vamos colocar nossos olhos no que Jesus pensa de nós, e não no que os outros pensam. Amai e defendei a verdade, disse Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Os inimigos agirão para afastar-vos da verdade e afastar-vos do caminho da salvação. Estai atentos. Acreditai no Evangelho do meu Jesus. Ele veio ao mundo para libertar-vos do pecado e oferecer-vos o céu. Afastai-vos do mundo, para não serdes escravizados pelo demônio. Vossa meta deve ser o céu. Tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Dobrai vossos joelhos em oração pela Igreja do meu Jesus.
O demônio agirá para afastar o brilho da verdade da igreja do meu Jesus. Mas, por meio do vosso sincero e corajoso testemunho, a vitória será da única e verdadeira igreja do meu Filho. Como já disse no passado, lembrai-vos sempre que a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Avante, na defesa da verdade. Queridos filhos, a semente do mal se espalhará por toda a terra, mas, no coração dos que amam e defendem a verdade, permanecerá a semente da verdade. Em meio a grandes perseguições, os homens e mulheres de fé defenderão a verdadeira doutrina. Não recueis. Meu Filho Jesus estará convosco. Não vos esqueçais. Quem está com o Senhor, jamais experimentará o peso da derrota. Sede fiéis ao meu Jesus, e não permitais que as lições do passado sejam esquecidas. A verdadeira igreja do meu Jesus guardará a plena verdade. A meia-verdade será a marca da falsa igreja. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis permanecer na luz da verdade. Dobrai vossos joelhos em oração. Depois de toda dor, virá para os justos a grande vitória. Avante, na defesa da verdade. Queridos filhos, meu Jesus é a verdade absoluta do Pai. Defendei-o com coragem, e não permitais que os inimigos vençam. Eis o tempo da grande batalha entre o bem e o mal. Os ensinamentos do meu Jesus são leis divinas. Não desprezeis os tesouros do Evangelho e do verdadeiro magistério da Igreja. Aqueles que desprezam não verão a luz de Deus. Eu sou a vossa mãe dolorosa, e vim do céu para defender aquilo que é de Deus. Não podeis sufocar a verdade às custas de uma falsa caridade. Não há verdadeira caridade sem obedecer à verdade. A humanidade viverá a angústia de um condenado, porque os homens estão se colocando no lugar do Criador. Chegará o dia em que a fé estará presente em poucos corações. O demônio avançará e causará um grande estrago espiritual na vida daqueles que vivem na dúvida e na incerteza. Eis o tempo do vosso sim a Deus. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Coragem. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis do caminho que vos apontei. Não recueis. Ficai com Jesus, e sereis vitoriosos. Queridos filhos, não temais. Testemunhai Jesus e suas palavras. Encorajai-vos, e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Caminhais para um futuro em que muitos agirão como Judas, e serão lembrados como traidores da fé. Meu filho Jesus precisa de homens com a coragem de João Batista para serem defensores da verdade. João morreu por defender a verdade ensinada por meu filho Jesus. Sua voz, em toda parte, anunciava Jesus e seus ensinamentos. João denunciou o pecado e foi vítima dos que queriam a meia-verdade. Muitos escolhidos para defender a verdade a negarão e se perderão eternamente. Discursam os influenciados por Satanás. Todas as religiões levam a Deus. E respondem, levianamente, os desavisados. Para mim, todas são iguais. Trágico engano. Essa não é a verdade, e como todos sabemos, a verdade é uma só. É aquela que vem de Deus. A verdade e o erro não estão em pé de igualdade.